E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco do porquê é importante você partir para ação e não simplesmente ficar só pensando no que você vai fazer, mas sim começar a agir o quanto antes. E para ilustrar isso, eu vou contar uma situação que eu passei no treino uma vez. Teve um dia que eu estava treinando junto com meus colegas e tinha um local que a gente costumava treinar bastante, que tinha uma árvore, que ela tinha três partes assim, na verdade era como se fosse um tronco único e se dividia em outras três árvores. E nessa árvore, a gente treinava muitas coisas lá, nós passamos tentando achar todas as interações possíveis que tinha naquele ambiente. Então teve um dia que eu tava olhando que logo próximo a essa árvore tem uns trilhos que a gente também utilizava para a parte do treino, precisões e outras coisas. E do outro lado desse trilho tinha uma pedra. E essa pedra ela estava encaixada certinho na parte do trilho, e esse trilho ficava no alto de um morrinho. Então assim, tinha essa pedra apoiada no trilho, no morrinho, e logo do outro lado, embaixo desse morrinho, tinha essa árvore. E aí eu percebi que tinha uma interação entre essa pedra e até o galho da árvore. Eu imaginei um salto. Imaginei vindo correndo, batendo o pé nessa pedra e saltar para agarrar no alto da árvore. É o que eles chamam do Batman Jump, que você vai saltar e você tem um local para agarrar a mão, tipo um cat leap, só que sua perna vai passar direto, porque não tem onde você colocar o pé. Tô analisando esse desafio, eu fiquei pensando, pô, eu senti que eu era capaz de fazer, mas mesmo assim muitas pessoas e meus colegas às vezes falavam, tá muito longe, porque a pedra do ponto onde ia bater o pé até chegar lá na árvore, não só a distância, mas a altura era de uma forma considerável, mas eu senti que era capaz de fazer aquilo. Então o que eu tinha que fazer era começar a agir, começar a fazer. Então eu comecei a tentar o salto. A primeira coisa era fazer um salto pensando, o que eu posso fazer primeiro? E a primeira vez que eu fiz foi simplesmente dar um salto o mais longe que eu conseguia, batendo o pé nessa pedra e subindo e amortecendo no chão. Só que nesse salto, quem viu logo de cara, falou assim, nossa, você passou muito longe da árvore. Você passou, tipo assim, observando daqui, não teria como você agarrar a árvore por ali, porque na hora que eu levantei a mão, parecia que faltava muito até minha mão tocar na árvore. E aí eu pensei numa coisa, quem sabe da capacidade, se eu sou capaz de fazer ou não uma coisa, sou eu mesmo. E quando eu fiz aquele salto, pra mim, eu sabia que eu não tinha colocado minha energia, eu sabia que eu não tinha colocado esforço suficiente, eu estava simplesmente fazendo um teste para ver como é que era a saída, como é que era o toque na pedra e até fazer o salto. Então, mesmo que parecia que estava muito longe, eu não tinha feito com toda a vontade. E o que eu fiz em seguida foi começar a realizar aquele salto. E aí, a primeira parte foi dividir aquilo em vários pequenos pedaços para chegar no objetivo final. A primeira coisa que eu fiz então foi começar a saltar e imaginar, eu tenho que conseguir pelo menos tocar minha mão na árvore. Então esse foi o primeiro passo, foi tentar saltar até eu conseguir tocar uma mão na árvore, simplesmente raspão, alguma coisa do tipo, tocar lá nesse galho. E eu fiquei tentando várias vezes. Hoje, infelizmente, não dá para poder realizar de novo esse salto porque eles cortaram esse galho dessa árvore, justamente esse galho. Mas continuando, eu aprendi muitas coisas nesse local e que serve para vários outros pontos dentro do parkour e que eu levo. Então, a primeira parte foi essa de tentar alcançar o galho. E a segunda parte que eu tentei fazer foi pensar, pô, eu consegui tocar uma mão no galho. O próximo passo vai ser tentar tocar duas mãos. E em seguida era tentar saltar e colocar mais vontade para conseguir chegar a agarrar realmente o galho. Isso foi uma progressão que eu fiz até chegar e fazer realmente o salto. Observando esse salto de fora, ele realmente parecia grande, porque o efeito que dava da situação quando você olha de fora é que tem um morrinho e você está saltando bem antes dele, porque tem um trilho, então tem um espaço e você está saltando de antes desse trilho, onde tem o apoio da pedra, e tem a altura da árvore, né, mais até chegar lá no chão. Então você está indo pro alto da árvore, saltando de cima de um local. Então dá um efeito parecendo que é muito alto. Mas na verdade esse salto não era nem tão grande assim. A ideia era que ele era muito mais psicológico, porque você olhando ele de fora, dava aquela impressão que era uma coisa absurda. Mas só tinha uma forma de saber se aquilo era possível fazer ou não. E era fazendo. E nesse desafio eu gastei um bom tempo tentando fazer ele, até que eu conseguisse fazer ele de uma forma que eu me sentia, bem, agora eu tô conseguindo fazer ele certinho do jeito que eu queria. Porque quando você faz esse salto, a tendência é que sua perna continue indo pra frente, e se você não tiver uma boa, estiver agarrando muito bem, você pode cair de costas, porque você tá lá de cima girando. Mas se você agarrar bem, você vai completar com êxito até. E após um tempo tentando aquilo, depois eu parei para analisar e eu vi várias coisas que me mostraram vários outros detalhes dentro do parkour que às vezes a gente não presta tanta atenção. Uma das primeiras coisas foi que assim, quando eu tava tentando aquele desafio logo de cara, a gente não sabe se é possível ou não, por causa às vezes
da estrutura que tem o local, mas o nosso corpo sente. Então uma das primeiras coisas é você olhar esse instinto que você tem. Se você sente que é capaz de fazer alguma coisa, ou se você tá olhando para aquilo ali e você sente alguma relação, pô, eu acho que dá para fazer ou algo do tipo, provavelmente seu corpo já fez uma análise que aquilo é capaz. Nós recebemos muitas informações a cada segundo e toda essa informação é processada no nosso cérebro. Só que nosso cérebro escolhe o que a gente vai filtrar ou não de forma consciente. E quanto mais você treina, mais você prepara sua mente e seu corpo para saber o que você é capaz de fazer ou não. Então, quando eu observei aquele salto, eu senti que era capaz, provavelmente eu já tinha uma percepção de que estava bem próximo de conseguir realizar. E após tentar várias vezes, eu vi que era realmente possível e não era simplesmente uma coisa que absurda e que era impossível de ser feita. E outra coisa foi, quando alguém falou para mim, você não consegue não, tá muito longe, você passou longe, tipo, faltava quase um braço de distância lá na hora que você levantou sua mão. Mas eu sabia a quantidade de força que eu fiz. Então só tem uma pessoa que é capaz de saber do que você é capaz ou não, e é você mesmo. Você tem que saber se você deu o seu máximo, se você fez aquilo de verdade, ou se você estava realmente só fazendo um teste. Só você é capaz de saber isso. E agora, se você parar na primeira pessoa que falou uma coisa ali, você não é capaz, você vai ficar, não sou capaz, não vai tentar, e aí realmente não vai ser capaz, porque você nem vai tentar e não vai fazer. E por último, e um dos objetivos que eu queria falar nesse vídeo, era o poder da ação. Se eu não tivesse agido, eu nunca saberia o processo que eu precisaria passar para alcançar o resultado. Isso é uma coisa bem comum que acontece, eu vejo tanto nas escolas quanto nas aulas de parkour, em workshops que a gente faz, a gente percebe que geralmente a pessoa que vai sair melhor é aquela pessoa que tenta primeiro, ou aquela pessoa que quando a gente pede para fazer alguma coisa, vai lá e faz. Ou mesmo quando você está num treino, é aquela pessoa que toma iniciativa muito mais rápido do que ficar simplesmente rodeando muito o local e sem fazer nada. Quando você tem mais ação, você consegue perceber o que você precisa fazer para realizar aquilo. A agir que eu falo é realmente tentar fazer, colocar uma pequena meta, deixa eu tentar fazer esse salto. E aí você faz um teste lá de qual a distância que você salta, o quão próximo você tá, você começa a criar formas de você analisar se você é possível ou não fazer uma coisa, e de fazer a primeira vez, você descobre qual é o próximo passo. Se você ficasse apenas analisando, você poderia até criar na sua cabeça, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer outra coisa, só que isso aí é uma coisa irreal, porque você não testou, você não colocou na prática lá para saber se aquele é um processo verdadeiro que você vai aprender. E só tem uma forma de você descobrir o processo, que é agindo. Então, após o primeiro passo que você dá, o primeiro salto que você faz, você consegue descobrir na mesma hora qual é o próximo passo que você precisa fazer. Porque você faz uma análise, eu cheguei aqui nessa distância, então a distância eu já consigo. Qual é o próximo passo para eu conseguir fazer aqui? Então você vai lá e vai tentar. Será que é o equilíbrio? Será que é a precisão? Será que é o ponto que às vezes eu não consigo calibrar de uma forma direita? É a força? Você consegue olhar exatamente o que precisa. E aí você vai saber no que você precisa trabalhar e onde exatamente está o problema que você precisa tratar. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo, que toda semana vai ter vídeo novo sendo lançado. E coloque nos comentários como você faz para poder partir para ação no treino. É isso aí, até o próximo vídeo.